Hello everybody! Tudo bem com vocês aí de casa? Estamos aqui para mais um vídeo da nossa saga de conteúdos bilíngues internacionais. E hoje nós trazemos uma convidada muito especial, a Dani, nossa coordenadora dos anos iniciais, que conhece muito de educação bilíngue, fez parte da equipe bilíngue e que está aqui comigo nesse bate-papo hoje para trazer um pouquinho mais de informação para vocês. E a nossa pergunta de hoje, Dani, meu filho não fala inglês, ele pode estudar numa escola bilíngue? Vamos começar com essa polêmica? Será que pode? Vamos lá. É claro que pode. Muitos adultos hoje têm um sério bloqueio em relação ao aprendizado da língua, a uma segunda língua, seja inglês ou seja qualquer outra. O inglês mais popular, né? Diferente de uma criança e de um adolescente que tem menos traumas do que um adulto para começar a participar, a praticar a língua. Então, eles se adaptam de maneira mais fácil e melhor do que um adulto. O adulto muitas vezes pode trazer traumas, né? Muitos traumas. Todas as vezes que eu converso com pais de alunos, eu escuto muito esse discurso de eu quero que comece o quanto antes porque eu tive um trauma com o inglês e eu já tive oportunidades na minha carreira que eu não consegui abraçar porque eu não sou fluente, porque eu não tenho um certo nível de conhecimento. E aí, investigando essa pessoa, você sempre vê que teve ali alguma situação com a língua inglesa ou com um professor específico. E exposição. E eu brinco muito que o professor de inglês, além de ser professor, ele é um psicólogo voltado para a parte de idioma. Isso é muito sério, porque muitas vezes está na nossa mão a motivação do aluno. O aluno criar essa confiança, o aluno criar esse domínio, porque é um processo de construção, como qualquer outra coisa que você for fazer na vida. Você precisa construir o conhecimento, construir ali, de fato, a sua, digamos assim, concretização, né? Você ter essa autonomia, você precisa fazer construindo ali no dia a dia. Então, quanto antes você começa, obviamente é melhor. Né? Eu brinco sempre que crianças são uma folhinha de sulfite em branco, eles são esponjinhas, né? Absorve tudo, pega tudo, a gente consegue colocar ali tudo que cabe naquela folhinha. Mas é claro que um aluno que não fala inglês, ele pode ingressar em uma escola bilíngue. Não há nenhuma contraindicação, muito pelo contrário, né, Dani? Eu acho que os benefícios cognitivos são infinitos. Exatamente. É óbvio que há necessidade de você escolher muito bem essa escola, né? Até porque a criança ela não vai ter esse receio de falar, de praticar, ela não vai carregar nenhum trauma. Então, para ela, quanto antes... antes mesmo ela começa a fazer o uso da língua de modo natural, sem medo de errar, sem trauma, sem vergonha nenhuma. Como se estivesse aprendendo a língua portuguesa. Exatamente. Né? Então, da mesma forma que ela vai associar um conteúdo básico, normal, ela vai também adquirir o conhecimento sobre a língua quanto a uso gramatical, a vocabulário, de forma natural. Mas existe sim uma preocupação enquanto a escolha da escola. Porque a escola ela precisa entender este aluno e respeitar a proficiência, o nível de proficiência desse aluno, né? Durante os anos iniciais, os professores eles buscam mais o enriquecimento desse aprendizado. Sim. Com a vocabulário, sistematização, né? Uso de vocabulário, gramática. O vocabulário é muito importante, a prática dele, você entender isso como natural. E depois, óbvio, né, como funciona aqui mesmo no colégio, o respeito em relação à proficiência desse aluno. Então, na transição dos anos iniciais para os anos finais, em que nível será que esse aluno está? Então, ele pode entrar, sim, numa escola bilíngue, ele vai conseguir, ele vai se capacitar para isso, mas também deve existir esse respeito em relação à proficiência dele, para que ele não se sinta frustrado lá na frente, né? Exatamente. E é importante falar para vocês aí de casa que o Colégio BAU, ele atua de uma maneira bem diferente da maioria das escolas.
Nós, a partir dos anos iniciais, nós classificamos os nossos alunos por nível de proficiência mesmo. Então, se é um aluno que, por exemplo, vem de uma outra escola, ingressa conosco no 6º, no 7º, no 8º, no 9º, ele passa, assim que ele ingressa na escola, que ele realiza a matrícula, ele passa por um processo de nivelamento. Ou seja, ele faz uma prova tanto escrita quanto oral, para que nós possamos aí classificá-lo e para que ele vá para o nível que melhor lhe atende. E essa é uma prova que é importante falar para vocês que não é uma prova do Colégio BAU, ela é uma prova que está alinhada com a tabela de referência internacional para línguas. Essa tabela de referência internacional, ela é como se fosse o selinho do Inmetro para línguas. Ela diz aquilo que a pessoa pode entregar em determinado nível, como ela se comunica, qual o nível de fluência que ela tem, o nível linguístico, e isso não só no Brasil, mas no mundo todo. Então, ela é como se fosse ali um norteador. Ela é um norteador, né? E aí, por exemplo, o aluno ele quer estudar fora. Eu estou me preparando para fazer a universidade nos Estados Unidos, no Canadá. Enfim, ele precisa realmente demonstrar para essa universidade qual o nível linguístico dele. E existe uma tabela que afere todos esses resultados. Então, ele pode ser um aluno, por exemplo, B2, dentro dessa tabela de referência internacional, né, Dani? E aí, o B2, ele diz que você é independente para se comunicar, para ouvir, para escrever textos até tantas palavras. Ele diz ali o que você previamente tem que saber. Então, ele é um documento oficial muito importante que nós aqui no Colégio BAU preparamos, inclusive, os nossos alunos para prestar esse exame. Nós trabalhamos aqui com os exames de Cambridge, que dispensa comentários, né, Dani? Dispensa totalmente. Muito tradicional no mundo todo, extremamente conhecido, mas existem outros exames também de proficiência que os alunos podem fazer a qualquer momento, certo? E aí é importante a gente colocar tudo isso para que vocês também entendam um pouquinho, né, dessa diferença. E aí, pegando o que a Dani falou, né, no início, além do aluno, quanto antes ele estar em contato com a língua, a gente, obviamente, precisa respeitar o momento do aluno e entender que existem alunos, por exemplo, que vão ouvir com mais facilidade do que falar. Tem outros que vão falar mais do que vão ouvir. Tem outros que vão se expressar melhor escrevendo. E tá tudo bem, porque hoje nós trabalhamos com competências e habilidades de acordo com a nossa base, com a nossa BNCC. Então, o que é importante os pais saberem? E verificarem se a escola ela possui um programa de acolhimento para esse aluno que vai entrar, né, Dani? Porque não é simplesmente você colocar o aluno e não haver um acompanhamento, um follow-up ali desse aluno que ingressa, correto? Exatamente. Tanto que agora nós temos alguns alunos que ingressaram no último bimestre agora, 3 semanas atrás, aqui no colégio, no 5º ano especificamente, e a nossa preocupação foi justamente essa, acolher primeiro este aluno, né? Sem que ele se sinta frustrado por não estar no mesmo nível que os seus colegas de turma. Afinal de contas, acabou de entrar, então leva aí um tempo para essa primeira construção, né? E este aluno é um estrangeiro, então as crianças elas se esbarraram na questão. Não fala inglês, o aluno em questão não fala inglês, fala uma outra língua, mas eles queriam, de alguma forma, trocar informações. Então, entre eles mesmos, eles começaram a conversar em inglês. Essa aluna, ela tinha uma base, mas assim, superficial da língua. Mas eles conseguiram. Tem se comunicado em inglês e eles fizeram um acordo. Então, a proposta de acolhimento da turma foi essa. Então, a cada final de semana, então toda sexta-feira, você vai aprender 5 palavras novas e vai nos ensinar 5 palavras novas na sua língua. Tem todo um acordo aí. Todo um acordo pedagógico, né? É muito importante. É muito importante porque, por exemplo, um aluno que vem de fora, ele é um aluno que ele já está com um enfrentamento de ter saído do país de origem dele, ter chegado no novo país, uma cultura diferente, não estar ali... A língua mãe, a nossa L1, ela nos traz muita... digamos assim, tranquilidade, ela acalenta,
né? Você ter ali o domínio. E quando você vai para um outro país, você não tem a sua língua, né? Você perde bastante da sua referência. Então, existe esse primeiro momento aí que precisa ter o acolhimento. Segundo lugar, todas as escolas, né? Ou pelo menos deveriam ter uma metodologia. Então, você precisa se posicionar, você precisa entender qual a metodologia que você vai utilizar, por que aquela metodologia foi escolhida, quais são os benefícios que aquela metodologia vai trazer, aquele material vai trazer. Então, é muito importante analisar tudo isso. E, claro, entender como a equipe pedagógica vai lidar com esse acompanhamento. Então, aqui, por exemplo, nós fazemos esse acolhimento, nós acompanhamos o aluno por ali 2 meses, entregamos um relatório para esse pai, para que ele possa entender em que momento do aprendizado o aluno se encontra. Se tá tudo tranquilo, a gente diz não, tá tudo tranquilo, tá tudo fluindo. E se são necessárias aulas de acompanhamento, uma aula um pouco mais específica ali de reforço ou de retomada de conteúdo, nós também fornecemos para que o aluno possa ali se sentir seguro em acompanhar a turma. Que foi exatamente o que aconteceu. A Teacher Fê, maravilhosa, não está aqui hoje, mas maravilhosa, ela fez essa proposta para a família, porque ela percebeu que houve esse momento de acolhimento, o aluno ele está mais à vontade em relação à turma, já criaram vínculos de amizade, já conseguem se comunicar, porém ela sentiu que faltou um pouquinho em relação à gramática, né? O nível gramatical e ao vocabulário. Sim. Então ela elaborou um material específico, focado nas dificuldades dessa aluna em questão. E a família achou isso sensacional. Foi um diferencial onde a família percebeu que essa criança ela foi realmente acolhida. Que é um dos diferenciais, acho que, do nosso colégio. A gente enxerga o aluno, né? O aluno pra gente nunca foi e nunca será um número. A gente realmente enxerga o aluno como um ser único, com habilidades únicas, né? Com até algumas... não gosto de colocar como dificuldades, mas... com desafios ou com situações a melhorar, pontos a melhorar. Então, a gente enxerga e consegue desenvolver aí, de fato, um atendimento um pouco mais individualizado, especializado para esse aluno. Mas fiquem tranquilos, né? Porque vindo estudar aqui com a gente, nós temos uma equipe altamente competente, os professores certificados internacionalmente, que conseguem dar todo esse suporte, que tem esse olhar aí bastante empático, de respeito, de entender em que momento que o aluno está, posicionar os pais. Trabalhamos também com material bastante robusto, internacional também, além de outros materiais que nós desenvolvemos, que são materiais próprios, para as disciplinas que são ministradas em inglês. Sabemos que, num primeiro momento, isso vai ser um desafio. Quando você entra, realmente você pode se sentir um pouco deslocado, mas é papel nosso, coordenação, né, do corpo docente, incluir esse aluno e fazer com que ele exatamente não se sinta dessa forma, né, Dani? Exatamente. Pode falar. E muito me emociona, porque a mãe dessa criança, ela veio compartilhar sobre os desafios que tem enfrentado, porque é uma nova adaptação, a mudança de país, como você bem colocou, a cultura é diferente. Mas é uma família que está contente com a escolha que fez. E muito segura, que em 3 semanas já sentiu a diferença e viu esse acolhimento ser refletido no rendimento do aluno. Porque é exatamente isso, né? O multiculturalismo, a questão da imersão, a questão da globalização, do aluno globalizado, o estudante globalizado, ele não é só o ensino de língua inglesa, ele é o processo inverso também. É você também ensinar português para um aluno que, de repente, chegou ao Brasil. E nós já tivemos vários, né? Alfabetizamos alunos em língua portuguesa. Então, o processo inverso também é real. E é muito frutífero, é motivo de orgulho para a gente muito também, orgulho, né? Fazer esse processo inverso. Então, nós somos, de fato, uma comunidade escolar que acolhe, que engloba todos os alunos, aqueles que nos procuram. E, assim, sempre da melhor forma possível. Pelo menos a gente tenta, com muito carinho. Né? Sempre da melhor forma possível. É importante falar isso para vocês, deixar isso tudo muito claro. Nós sabemos que a educação bilíngue ele é um tema muito rico, muito robusto, são muitas mãos, muitos braços, mas eu acho que a gente falou aqui um pouquinho da importância
sem, obviamente, falamos brevemente, mas acho que os benefícios cognitivos dos alunos que estudam, que estão em escolas bilíngues, são comprovados pela ciência. Então, a questão de memória, a questão de melhorar a memória, melhorar o foco, né? Você ter um pouco mais de rapidez no pensamento lógico, previne doenças como o Alzheimer, isso é comprovado. Então, você estudar inglês também te ajuda lá na frente. Então, são muitas coisas, muitos benefícios, além de trabalhar a timidez, de você trabalhar essa questão de argumentação, oratória, que a gente também trabalha, né? Pronúncia, muitas vezes você aguça uma outra habilidade. Eu falo isso por mim, porque eu sempre, até os meus 14 para 15 anos, eu precisava escrever tudo, e aí eu fui estudar inglês e eu tinha uma certa dificuldade e na parte auditiva, e eu comecei a estudar muito, e a partir disso eu me tornei uma pessoa auditiva. Então hoje, para mim, eu aprendo muito melhor ouvindo do que escrevendo, lendo, enfim. A minha absorção ouvindo, ela é muito maior. E a gente também observa esse tipo de situação quando você aprende uma nova língua, quando você está dentro do contexto bilíngue, né, Dani? Exatamente. Novas habilidades desbloqueadas. Exatamente. Além do que, o cérebro bilíngue, ele é muito mais criativo. Muito mais criativo. É verdade. Isso aí é assunto para um outro dia, Com porque é bem certeza. extenso, mas muito interessante. Com Neurociência certeza. explica. Neurociência explica, exatamente. Mas é isso, pessoal. Estamos aqui muito felizes, né? Eu vou reiterar o que eu já falei num vídeo anterior. Estamos dando um passo aí bastante importante para o Colégio BAU. Estamos internacionalizando o nosso currículo. Então, a nossa comunidade escolar daqui a um tempinho vai receber toda essa atualização, essa novidade já para agora, finalzinho de 2025, início de 2026. Nós estamos como equipe muito satisfeitos, muito felizes, porque já temos um programa bilíngue bastante robusto, coeso, mas queremos dar um passo maior em direção a essa internacionalização. Não é uma escola internacional, é importante falar isso, mas estamos dando os primeiros passos em direção a isso, para num futuro não tão longe, a gente conseguir de fato entregar para o aluno de ensino médio a dupla certificação, então o diploma brasileiro e o diploma de repente americano. Peço que vocês aí curtam, compartilhem, entrem em contato conosco. Nós estamos aqui todos os dias, das 7 da manhã às 19, nos procurem, principalmente se tiverem alguma dúvida relacionada à educação bilíngue. Nós temos um time aqui bastante capacitado para atender todos vocês. Exatamente, venham conhecer o nosso material. Isso. Quando houver o BAU Day, venham vivenciar um dia para sentir como incrível, né? Não só para os alunos, mas para a família, porque é uma parceria, uma troca de ambos os lados. Eu amo as aulas no laboratório de Science, né, com o Teacher Márcio. São aulas interessantíssimas. Teacher Karen também, a Teacher Vitória, que dá aula de Math. A Karen, que é toda jeitosinha com os alunos menores, né? Uma professora bem especializada em Fundi 1, em anos iniciais. Então, venham nos conhecer. Tenho certeza que vocês não vão se arrepender da decisão de vocês em trazer aí os filhos de vocês para cá. Curtam, compartilhem, e na próxima teremos, daqui um tempinho, a continuação da nossa saga de vídeos bilíngues. A gente está trazendo assuntos bem atuais para vocês. E se tiverem dúvida, por favor, não deixem de nos contatar. Ok? Vejo vocês em breve. See you soon. See you. Bye, bye. Bye.